Luiz Felipe Scolari, Felipão, que prazer em tê-lo conosco aqui. Um feliz ano novo para você. Muita saúde, muita paz. Obrigado por nos atender, Felipão. Da mesma forma, Prédio. Um grande abraço a vocês. Um ano muito bom. Que tudo corra muito bem em todos os departamentos aí e que vocês atinjam os objetivos sempre que aqueles trabalhando a gente consegue. Sem dúvida, Felipão. Uma honra muito grande conversar contigo. Um abraço ao Acas Felleger, que também está sempre contigo. Teu braço direito, a grande figura também conversando conosco. Felipão, o que dizer de Pelé? E até eu tenho a curiosidade, você chegou a enfrentar o Pelé alguma vez como jogador? Não tive oportunidade, porque eu acho que eu só fui crescer um pouco no futebol quando eu saí do Aimoré, fui para o Caxias, e o Caxias teve 2, 3 anos que levou para ter aquela campanha maravilhosa de 74, 75 até o 78. E não enfrentei o Pelé. Apenas eu vi uma vez o Pelé jogando, ainda jovem, lá no Estádio Olímpico, Grêmio e Santos. E a gente, o que viu e que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, é aquilo que mais tarde eu, como treinador de futebol, queria no meu time. Um jogador com todas as qualidades possíveis, com todas as valências que o futebol oferece e que o futebol dá condição a alguns atletas. Mas somente deu ao Pelé os 10 itens que a gente pode enumerar como todos os grandes jogadores de futebol. E então, Précio, ele preenchia os 10 com nota 10 ou nota 9 em 2 ou 3. Agora, os outros nunca vão conseguir isso, porque tem algumas notas que a gente pode dar, 7, 6, 8, mas 10, nunca. Igual ao Pelé, nós não vamos ter igual nunca. E aquilo que a gente procura em todos os jogadores, a gente encontrava no Pelé em qualquer momento, em qualquer situação. Então, tudo aquilo que a gente imagina de bom, o Pelé tinha. Impressionante isso, Filipão, né? Porque eu não vi o Pelé jogar, eu nasci em 70, e aí a gente vê os vídeos, né? E aí tem um vídeo correndo na internet com os dribles atuais dos grandes jogadores, e ele já fazia tudo isso 50 anos atrás. É um negócio assim impressionante. O Tostão chegou a dizer que ele antevia os lances, né? Que ele estava sempre, sempre 2 passos à frente. Um negócio impressionante, né, Filipão? Ele tinha uma visão de jogo diferenciada. Então, quando a bola estava ainda lá sendo trabalhada, ele intuitivamente se colocava numa posição em que a bola seria jogada e que qualquer outro jogador nem imaginaria. Então, ele estava pronto para receber essa bola e pronto para dar a sequência da jogada, que a bola nem tinha saído ainda do local que estava. Então, essa visão, essa intuição, essa imaginação de jogada que ele teve, ninguém tem e ninguém vai ter. E eu ainda acho que hoje as pessoas falam: mas será que ele seria o Pelé no futebol atual? Não, ele seria 3 vezes mais Pelé. Porque com todas as condições que existem hoje no futebol, e ele com tudo aquilo que possuía, ele seria 3 vezes melhor ainda. Não tem ninguém que vai chegar perto dele. Agora no nosso YouTube aqui da Rádio Bandeirantes, Filipão, o Alexandre Marques, que é o nosso switcher, ele está colocando os lances atuais e o que o Pelé já fazia anteriormente. É simplesmente um negócio absurdo, realmente.
É impressionante. É impressionante essas imagens, elas têm que ficar para a história e para as gerações atuais, né? Porque a gente já cansou de ouvir, ah lá, ó, ninguém marcava, né? Eu queria ver jogando hoje, com espaço curto, com mais velocidade. Ei, Felipão, pô, hoje... Ele hoje, no espaço curto, ele ia fazer 3 vezes melhores jogadas que alguns jogadores que hoje dizem, parecido com o Pelé, só parecido. Não, igual a Pelé, nunca. Chutar com o pé direito, pé esquerdo, cabeceio, visão, passe longo, deslocamento, velocidade, tudo ele tinha. Então, hoje nós temos alguns jogadores com algumas dessas valências, mas com todas, de jeito nenhum. Você já treinou grandes jogadores, aliás, você sempre disse que o Cristiano Ronaldo ia ser um fenômeno. Quando você falou isso, quando ele surgiu, eu até ficava pensando, acho que o Filipão está exagerando, mas o Cristiano Ronaldo é um fenômeno, realmente. Quando você treina um cara desse nível, se você treinasse o Pelé, o que se faz com um jogador desse? Não se diz nada, só vai lá e faz, é mais ou menos isso? Sabe quem é o chefe, Brasil? A gente podia falar, quem sabe o seu técnico pudesse falar alguma coisa, assim, mas os outros tinham que ter uma compreensão de jogada muito grande, porque ele fazia tudo diferenciado. E então, o que a equipe, por exemplo, do Santos provavelmente fazia naquela época, era dar um trabalho relativo aos seus oponentes para deixar a bola chegar no Pelé. Eu me lembro que o Oberdan, que jogou no Grêmio há muito tempo, sim, e que é um grande amigo meu, que mora em Florianópolis, jogou com o Pelé, ele dizia que vamos roubar a bola, entrega para ele. Depois esqueça. Então, os 10 sabiam que ele, em um momento, fazia a diferença. E aí, depois ainda naquela equipe do Santos, tinham aqueles jogadores famosos, com qualidade, que ainda preenchiam melhor ainda essas condições, por isso se tornou aquele Santos fabuloso, e o Pelé se tornou o que foi naturalmente. O Filipão, você é um campeão do mundo, pentacampeão em 2002, e aí nós temos 58, 62, 70, 94 e 2002, cada uma na sua época. Mas assim, das seleções que o Pelé esteve, qual foi a melhor na tua opinião? Uma tinha Pelé e Garrincha, o Brasil nunca perdeu com Pelé e Garrincha, mas em 70 também era uma máquina de jogar futebol. Cada uma teve o seu tempo, a sua época, jogadores com grande qualidade. Eu costumo relembrar, ou me volta à memória, quando eu era jovem, criança ainda, e lembrava da Copa de 58, pela narrativa das pessoas pelo rádio, que não tínhamos televisão, e a imaginação dos dribles, do gol, da jogada como era feita. Então, eu lembro muito, Prestes, da Copa de 58, lá em Passo Fundo, escutando a rádio e imaginando como eles faziam aquilo. Depois, com a televisão, agora a gente nota grandes times, grandes jogadores e tudo mais, e aí a gente já pode colocar essa imaginação com a imagem e tudo mais. Mas o que eu lembro do Pelé mesmo foi 58, aquilo que eles falavam pela rádio. Perfeito. E o segundo da história, quem é, na tua opinião? Essa Copa do Mundo de 22, ela te mostrou que o Messi é o primeiro depois do Pelé? Ele merece essa denominação depois do que ele fez na Copa? Não, ele pode ser que a gente escolha o Messi, ou pode ser que o Messi seja segundo, mas a gente também tem que pensar que, fora do Pelé, tivemos Maradona, Messi, tivemos alguns atletas mais antigos,
Puskás, uma série de nomes. Eu treinei um jogador que eu posso dizer que não deve se imaginar com os segundos do mundo, mas que era um excelente atleta de futebol, com grandes qualidades, que foi o Luiz Figo. Então, não ganhou Copa do Mundo, mas ganhou algumas competições em termos internacionais, mas era um excelente jogador em todos os sentidos. Mas para ser segundo, quem sabe a gente possa enumerar uns 4 ou 5, e aí a gente vai escolher. É uma boa. É uma boa. Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona. Depois tem os mais antigos. Claro, de Stefano, né? Cruyff. De Stefano, Puskás, Cruyff. Puskás, Cruyff. Não vamos colocar um zagueiro também, como sendo muito bom, Beckenbauer. Nossa. E aí, então, Ronaldo Nazário, Romário. Ronaldo Nazário. Mas eu vejo assim, dos mais antigos, que a gente tem uns 4, 5 que a gente poderia numerar, quem sabe, como o segundo melhor. Tudo bem. Ô Filipão, você gostou do nível da Copa do Mundo do Catar? Olha, eu gostei, assim, eu acho que foi uma Copa diferente, o Prédio. Tudo muito perto, tudo muito próximo, muitas facilidades para jogos, para que os jogadores estivessem sob os holofotes aí de todo mundo. Bons jogos, surpresas, equipes como Marrocos, como a Coreia, que venceu a Portugal. Algumas surpresas, tá? Sim. E aí, algumas equipes que a gente apostava e fechava os olhos, que não conseguiram apresentar um bom futebol. E um final muito bem disputada por Argentina e França. E França com uma grande equipe. Mas eu vou dizer para ti, eu torcia desesperadamente para que realmente a Argentina vencesse, não apenas pelo Messi, mas pela equipe, pela vibração, pela garra, porque seu treinador estava ali e se via a cumplicidade dos jogadores com ele. Então, isso é muito bonito. Quando a gente tem uma outra parte na vida, como a minha foi de treinador, a gente nota isso, a gente vê de uma maneira diferente. Tudo bem. E o Brasil, hein, Filipão? Porque nós estávamos lá, a Rádio Bandeirantes fez uma cobertura espetacular, grandiosa, como é o tamanho da Rádio Bandeirantes, como o evento merece. E eu acompanhei a seleção brasileira, Filipão, 40 dias. Quer dizer, 30, né? 30, porque o Brasil acabou sendo eliminado. 30 dias, diariamente acompanhando a seleção. E sentindo assim, o Tafarel me falou antes da Copa que foi a maior preparação que uma seleção teve na história. O Tafarel, treinador de goleiros. E eu sentia nas entrevistas, sentia na postura dos integrantes da comissão técnica, nos próprios jogadores também, que eles estavam convictos que seriam campeões. E aí o Brasil cai para um europeu pela 5ª vez e com o nível diminuindo, né? Porque a Croácia não era tudo isso. Te surpreendeu a campanha do Brasil, Filipão? Não surpreendeu. Eu acho que foi dentro do normal. E como é no normal, numa Copa do Mundo ou numa Libertadores, são jogos de mata-mata e tem um dia que não está em todas as suas condições, ou um erro aqui, um erro ali, leva a equipe à derrota. Então, não me surpreendeu. Mas podíamos ter ido mais à frente, era uma possibilidade muito boa de conseguirmos o título da Copa do Mundo novamente. Acho que a base para uma 2026 está muito bem montada e
e dá essa esperança a todos os brasileiros. Mas, infelizmente, perdemos e temos que saber tirar as lições de uma derrota como a que aconteceu contra a Croácia. Perfeito. Agora, assim, o presidente Edinaldo Rodrigues está para definir o novo técnico da seleção. Eu, particularmente, Filipão, acho que chegou a hora de testar um estrangeiro. O que é testar um estrangeiro? Trazer um estrangeiro do teu nível, por exemplo. Um cara vencedor e tal, para que ele comece um trabalho na seleção, para a gente ver como é que é. Eu queria te ouvir sobre isso. Você que foi um campeão do mundo, treinou a seleção 2 vezes. Você acha que chegou a hora de um estrangeiro ou não? Tem que ser um brasileiro. Porque é brasileiro, tem que ser um brasileiro. Não partilho dessa hipótese, não. Eu partilho da ideia de que tem que ser um brasileiro porque é brasileiro. Não é isso. Sim. Nós temos que observar as qualidades de qualquer um que trabalhe na profissão. Se ele é alemão, mas trabalha muito bem, por que não? Eu acho que nós brasileiros aqui deveremos pensar em como tiramos o lugar de outros, muitas vezes fora do nosso país. Então, não vamos ter essa situação, não, porque é brasileiro. Não concordo com isso de jeito nenhum, porque já fui para trabalhar em 7 países e provavelmente tenha tirado o lugar de 7 estrangeiros, 7 locais. Então, não gosto desse tipo de procedimento. Mas eu não sei se, no conceito do presidente do Edinaldo, ele vai optar mais por um brasileiro, vai colocar algumas pessoas ali que possam trabalhar e fazer uma coisa diferente e tudo mais, ou ele vai trazer um estrangeiro e vai apostar nesse currículo do estrangeiro. E eu não posso te dizer assim, mas eu não sou a favor de que seja brasileiro que é brasileiro. Não, sou a favor do bom, do melhor. Se o Edinaldo achar que o melhor é um estrangeiro, traga um estrangeiro. Se o Edinaldo, nosso presidente, se se escolha um brasileiro com qualidade e dê a ele as condições. Então é só isso que eu acho que deve acontecer e tomara que aconteça para o melhor. Perfeito. E para coordenador técnico, né? Foi o Juninho Paulista agora na última gestão. Teve o Edu Gaspar também. Você acha que pode ser por exemplo, se te convidassem para ser um diretor técnico, você vai usufruir... Eu já sou o diretor técnico. Tu já é um diretor técnico, exato. Sem saber muito aqui no Atlético. Pois é. Não sei ainda. Mas e se te convidassem para esse cargo na CBF? Não, eu estou como diretor técnico. Acabei de te dizer. Diretor técnico, diretor esportivo do Atlético. Não conheço ainda profundamente como esse trabalho se realiza. Estou me adaptando a algumas situações. Sei que aqui eu estou dando suporte muito grande ao Paulo Tua e à comissão técnica e vou me inteirar em assuntos de treinamento muito maiores da Sub-21, Sub-19, Sub-17 e tudo mais, com as categorias, com as comissões de base, e a gente vai traçar planos para o futuro também dessas categorias e vai buscar com eles uma identificação do Atlético. Agora, não sei o que eles, como eu já disse, não sei o que eles vão fazer na seleção, e a seleção sempre teve em boas mãos, sempre trabalhou bem. O presidente que está aí, pelo que eu o conheci, tem uma boa oportunidade de fazer um excelente trabalho e conhece futebol, e ele vai escolher quem sejam as pessoas adequadas para aquela função, se essa função existir, mas a função de técnico ele vai escolher muito bem, eu tenho certeza. Vou te falar, o Edinaldo Rodrigues, para mim, foi a revelação da seleção na Copa, porque ele estava presente em todos os treinos, deu entrevista, esclareceu assuntos, não se escondeu, apareceu para falar na hora da derrota também.
Pô, eu nunca entrevistei o Ricardo Teixeira, nunca entrevistei o Marinho, nunca entrevistei o Marco Paulo Del Nero, o Rogério Caboclo, todos se escondiam. O Edinaldo Rodrigues foi a grande revelação da seleção brasileira da Copa do Mundo. Tomara que ele continue com boas ideias, porque me parece que ele tem, sim, algumas boas ideias. Mas, Filipão, eu troquei cumprimentos com o Paulo Turra, eu gosto muito dele nessa virada de ano. O que você pode falar do Paulo Turra? Ele realmente está pronto para ser um técnico? Ele está com toda a condição de exercer um grande trabalho? Porque o Atlético, para mim, hoje é um dos maiores clubes do Brasil. O Atlético fez aquilo que era o mais normal e o mais equilibrado dentro das condições e daquilo que é a ideia principal do Petralha, que é a manutenção de um grande time, de um bom time de futebol, e nós fizemos isso, ficamos com todos os nossos atletas, e o nosso grande reforço são os atletas que ficaram, porque é uma equipe já bem compacta, bem coesa, e o Paulo trabalhou comigo nesses 6, 7 meses que eu fui o técnico aqui. O Paulo já usufruiu também de algumas ideias que a gente trabalhou e das dificuldades, e ele vivenciou essas dificuldades e as ideias, e eu acho que ele está pronto para assumir a equipe nos campeonatos que teremos pela frente. Paranaense, que a equipe vai fazer uma mescla e vai rodar bastante para conhecer bastante o grupo, ou para dar oportunidades maiores ao grupo, porque nós podemos fazer isso, já que não conseguimos 2 anos atrás, 1 ano atrás, jogos amistosos. Então vamos colocar a equipe principal no campeonato paranaense, mas com muita rodagem de atletas, e a partir de março, abril, vem a Libertadores, Copa do Brasil, estaremos prontos. Acredito que o Paulo, com a experiência que já possui, com tudo aquilo que vivenciou em termos de trabalho e de experiências ao meu lado, ele provavelmente fará um trabalho muito bom no Atlético, e a gente vai buscar essa primeira classificação, a disputa de um título no Paranaense, depois a sequência normal nas outras competições, com grande qualidade. Muito bom. Ô Filipão, você tem opinião, você é um cara, é um cidadão do mundo, você acompanha muito o futebol brasileiro, você estava treinando o Atlético, você acha que o Atlético hoje tem potencial para brigar de igual para igual com Flamengo, Palmeiras e Galo? Não. Ou não tem Não. ainda? Você enxerga Não. esse trio muito à frente hoje? Muito à frente. Nós temos primeiro, 2 milhões de torcedores. Esses times têm 20, 30 milhões. Segundo, a disparidade econômica existente nas escolhas da televisão, principalmente, porque uns ganham 25, 30 milhões, outros ganham 5. Quando nós fecharmos, e isso é uma situação que o presidente Petralha está por trás, quando nós conseguirmos fechar mais ou menos nos moldes ingleses, aqui no Brasil, a Liga, ou conseguimos formatar um trabalho em que o primeiro receba 20, o segundo 19, o terceiro 18, mas que não exista tanta diferença em valores, nós teremos muito mais possibilidade de competir em igualdade de condições. Agora é bastante difícil. Enquanto nós podemos contratar alguém de 1 milhão, os adversários contratam de 20 milhões. Enquanto nós recebemos 1 milhão de uma cota, os adversários recebem 5. Então, são passos que vão sendo dados, e isso eu concordo com o Petralha. E quando nós fizermos esses passos agora bem organizados, que parece-me que já foram dados aí antes do final do ano, aí nós vamos conseguir, em 4 ou 5 anos, equilibrar com os outros clubes.
Muito bom. Você acha que sai a Liga? Porque o presidente Petralha, sempre que se manifesta, ele diz o seguinte: Flamengo e Corinthians querem ganhar a mesma coisa que recebem da Globo. Então é praticamente impossível sair a Liga. O que você tem sentido a respeito disso? Eu acho que quando chegarmos, se tivermos o consenso dos outros clubes, e todos os clubes são importantes, não só um ou dois, ou três ou quatro, porque senão vamos fazer um campeonato com 3 ou 4. E os outros 16 fazem outro campeonato. E daí vamos ver como é que fica a situação. Quanto teremos de televisão, quanto teremos de uma situação equilibrada aí para todo mundo. Mas acredito que dentro de alguns meses nós teremos um equilíbrio bem maior e quem sabe a gente vai ter aí no ano que vem, no outro ano, um campeonato já mais equilibrado em valores e assim por diante. E em 3, 4 anos o equilíbrio possa existir muito maior. Muito bom. O que você achou da contratação do Luis Soares, hein? Que é um centroavante espetacular. Te surpreendeu um clube brasileiro trazer um jogador desses, como foi o caso do Grêmio? Surpreendeu, claro, porque o Grêmio tinha mais ou menos uma ideia, parece-me que tinha uma ideia de contenção, de uma situação mais equilibrada no aspecto de valores. E esse jogador é um pouco mais, bem mais daquilo que o Grêmio, pelo que a gente ouve, traçou como meta de valores. Mas depende dele, depende dos companheiros. E, Précio, eu lembro que no Caxias, em 77, 78, por aí, a gente recebeu o Bebeto, que ganhava 3 vezes mais do que nós. Mas o Bebeto fazia todos os gols para o Caxias. Então a gente ganhava também depois, na nossa renovação, tudo aquilo que a gente não ganhava. A gente ganhava também em prêmios, tudo aquilo que a gente não ganhava, e a gente daí sabia que o Bebeto era importante. Então a gente também tinha que trabalhar para o Bebeto. Por esse o pensamento de uma equipe de jogadores que, sabendo que aquele jogador é tão importante e pode ser uma diferença no futuro, quem sabe isso seja um grande passo. Canhão da Serra, Bebeto, que espetáculo. Aliás, deixa eu ver se eu acerto. Bagatini, Sérgio Vieira, Luiz Felipe, Cedenir e Segato. Tudo de cabeça, hein? Não tô lendo aqui no computador. Clóvis, Nana, Paulo César. Moisés, Bebeto e Zezinho. Ou Zé Guimarães. É isso? Era isso aí. É isso aí. É isso aí. Timaço, hein? Ainda tinha o Jurandir. Jurandir, que jogou no Grêmio depois. Técnico Carlos Froner, Filipão? 78 foi o Carlos Froner. Certo. Antes nós tínhamos o 73, o Sérgio Moacir. Sérgio Moacir. 2 Nunes. Depois tivemos o Áureo Marinelli. Tivemos o Paulo Vieira, que foi um técnico que era técnico do Cruzeiro, de Porto Alegre, que foi para lá. Tivemos bons técnicos lá. E eu me lembro muito bem que o Marcos Eugênio. Marco Eugênio, o técnico que levou o Bebeto. E aí a gente dizia, mas o Bebeto é caro? Não, era muito barato pelos gols que fazia. Que espetáculo, cara. Futebol naquela época era simplesmente espetacular. Olha o time que o Caxias tem, né? Nada contra a Lei Pelé, né? Eu não vou ser oportunista em criticar aqui, mas a gente já debateu a Lei Pelé, o Pelé que está sendo velado nesse momento e tal. Mas a Lei Pelé, ela meio que os clubes não estavam muito preparados para isso, né? A lei, ela foi muito boa, mas deixou o poder muito grande na mão dos jogadores e dos empresários, né? E os clubes acabaram se enfraquecendo. Porque esse time que o Caxias teve, jamais o Caxias terá um time parecido. Jamais. Da maneira como se faz futebol hoje, né, Filipão? Muito difícil, né? Dificilmente. São valores que o Caxias hoje também não vai ter condições. Então, nós tínhamos aquilo e fizemos muito bem. O Caxias tinha uma direção que sabia os valores que podia investir, onde gastar aquilo ali, e tinha pessoas que entendiam e sabiam muito bem que aquela peça-chave valia
um pouco mais. E nós, jogadores, sabíamos que aquela peça-chave podia ganhar muito mais e que nós podíamos fazer por ele algumas coisas a mais, porque iríamos ser beneficiados no futuro. Muito bem. O Vitor Roque está sendo vendido? Não que eu saiba. Certo. Mas tem proposta? Tá, não que eu saiba também. Agora, só por curiosidade, vocês vão liberar o Vitor Roque para o Sul-Americano Sub-20? O meu juízo é de que deve liberar. Deve liberar. O atleta tem uma visibilidade muito grande jogando pela seleção brasileira. O atleta sabe que está buscando uma vaga na seleção principal. Eu confio muito na seleção brasileira sub-20 para conseguir a classificação. E ele é um jogador diferenciado. E se tudo correr bem, ele será beneficiado e o Atlético também. Espetáculo. E sobre contratações, vocês estão investindo muito ou vocês estão satisfeitos com o elenco que permaneceu praticamente o mesmo? Plenamente satisfeitos com o elenco. Nós vamos ainda, nesses próximos 10 dias, 15 dias, já recebemos hoje já alguns atletas que tinham sido emprestados, 2, 3 ou 4, e o Paulo vai trabalhar com eles, e dentro de 10 ou 15 dias a gente vai saber se esse ou aquele ficam conosco ou se eles serão novamente emprestados ou vendidos. Mas as nossas contratações ou as nossas condições aqui exigem que esses atletas sejam testados novamente e que aquele grupo que terminou o ano receba toda a possibilidade de jogar o ano seguinte, né? No caso esse, e fazer tudo certo como fez no ano passado. Filipão, eu só quero te dizer uma coisa. Eu comecei em 92, 93, e tu foste um dos primeiros caras a me dar uma entrevista quando eu fazia o setor do Grêmio. E essa entrevista de hoje, olha como o tempo passa e como é muito legal isso. Eu quero te dizer que eu me senti honrado em te entrevistar hoje. A maior entrevista exclusiva que eu fiz contigo. Parabéns à Aline Brava, nossa produtora, que foi atrás para a gente tentar te entrevistar com autorização do Acas Feller, que é um grande cara. E eu quero dizer que eu estou honrado, viu, de nesse primeiro dia útil do ano poder ter te entrevistado por quase 40 minutos, viu? Que papo maravilhoso. É sempre uma honra e uma satisfação conversar contigo. Tenho muito carinho por ti. Já tivemos as nossas divergências em entrevistas absolutamente normais de pensamento. Mas eu quero te falar que tu és um dos maiores profissionais que eu já vi. E torço muito por ti e pelo Paulo Turra, viu, Filipão? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Agora é só para te ver como tu tá ficando velho também. E tô mesmo. Não sou só eu, não. Aliás, aquele time de 94, Danley, Ayup, Paulão, Aguinaldo e Roger. Pingo, Jamir e Emerson, Fabinho, Nildo e Carlos Miguel. Eu me lembro que o Cacalo contratou o Nildo. E o Nildo chegou no Grêmio e foi treinar lá no Cristal. Nossa Senhora, a bola batia na canela do Nildo. O que tu contratou? Pô, pelo amor de Deus. E o Cacalo dizia assim, calma, ainda vai ver. E coisa e tal. Passado, primeiro jogo, gol do Nildo de cabeça. Segundo gol do Nildo com o pé direito. Aí no terceiro jogo ele fez gol, o Cacalo... Viu? Eu entendo mais do que tu. E ele fez o gol da vitória contra o Ceará. 1-0 na Copa do Brasil, um gol de cabeça. 95. Exatamente. Filipão, que honra te entrevistar. Muita saúde, muitas felicidades. Viu? Um grande abraço para ti, para o presidente Petralha, que de vez em quando entra conosco aqui. E também para o Paulo Turra. Eu gosto muito do Turra também. Um grande ano para vocês, viu? Muita saúde e muito sucesso. Tá, para vocês também. Um abraço, tudo de bom. Muito obrigado.